Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, mais uma edição. Você que nos acompanha em qualquer parte desse mundão de meu Deus pela internet, muito obrigado, viu? E claro que a gente sempre inicia o programa com a mensagem do dia. E a de hoje é: o que nos define é a forma como nos levantamos depois da queda. Ah, é verdade, a recuperação, né? Como você vai se recuperar? Depois da queda, é. Que é levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima também é bonito. É o cantor. Deixa eu quebrar um pouco de protocolo Claro. Convidar o pessoal, porque o pessoal, alguns já viram, vou repetir, aqui do meu lado, enquanto nós gravamos a primeira parte do programa, eu costumo fazer uma live. loureirovitor.adv. Meu Vitor não tem o C. Instagram, loureirovitor.adv. Então a gente faz uma live que é assim, é o making off da nossa gravação, né? Aí assim, aqui vai ser produzido, Isso, tá bonitinho pro ar. Mas aqui vocês assistem como é live. Muito cru. Aí já é o falha nossa, já tá aí mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Você vai saber no programa de hoje: processo contra a Volks por comercial com Elis Regina. O que deu? Vamos contar para vocês agora há pouco. Ih, caramba. É aquele comercial de Elis Regina. Mas a filha fez junto? Mas quem que é o outro herdeiro ali? Vamos descobrir. O outro é o Dom Marcelo, né? Deve Meu irmão. ser. Condomínio não pode punir tutora de cães. Isso é sempre um problema. Aparece no meu escritório essa situação. Tem cachorro? Não quero cachorro. Mas o outro também tem. Pode? Não pode. Tem multa? Não tem. É uma confusão. É uma confusão. E você vai saber também as informações do programa Em Loco, que é o programa dentro do nosso programa com a doutora Janaína Chiaradia, o direito imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, o direito do trabalho com a doutora Andréa Arruda Vaz, e o direito tributário com o Dr. Laédio Pavese Esteves. Ainda a economia brasileira com o economista Matheus Tal. Dr. Vitor, hoje, para esse programa, convidou dois entrevistados que vão conversar com a gente hoje, né, Dr. Vitor? Muito interessante. A senhora Lúcia, vou chamar de professora, né? Professora Lúcia Carla Zorning, tem um método sensacional para você aprender inglês. Não importa o nível que está. É um curso acelerado, 42 horas. Olha aí, ó. Você absorve até 60% para falar e entender inglês. Olha aí, ó. Você está com a viagem marcada, alguns meses para frente, você tem tempo de fazer esse curso. A professora Lúcia Carla Zorn, não perca essa entrevista. Também conosco, ela chama Ferramentas para Desenvolvimento Pessoal. Também estará conosco o senhor Agenor Brandalize, que foi uma grata surpresa do meu tempo de Londrina. Morei lá 85 até 95 e ele participava de um curso que eu fiz, o Dale Carnegie. Nos reencontramos aqui e ele dá um coach, né, de neurosemântica, muito interessante. Haverá um evento aqui em Curitiba, ele vai falar desse evento. Não perca essa entrevista muito interessante. Senhor Agenor Brandalize. Bom, eu sou Claudinei Santos, sou radialista, sou produtor do programa, junto comigo o Ney Daniel, que está na produção e edição. Dr. Vitor Hugo Loureiro, presidente do Sinap ao meu lado, advogado radialista, vai comentar as informações do programa de hoje. Claro, sempre você, amigo, amiga que está do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, aguardando o seu contato, sim, pelo 99658-6981, estamos em Curitiba, né? Então o código de área é 41, 99658-6981, o nosso WhatsApp. Você nos ouve, doutor Vitor, nos assiste. Nós estamos pela CWB TV Canal 5 da NET, aqui para Curitiba, Canal 5, ou pela internet de qualquer lugar do planeta, cwbtv.net. Vai ao ar 21h30 de terça-feira. Na quinta-feira, 10 horas da manhã, você assiste o nosso programa. Ouve o som do programa pela Rádio Blitz, pela radioblitz.net, toda sábado, 20 horas, domingo também, 20 horas. É os horários do nosso programa. Bom, vou começar trazendo para vocês essa informação, né, do processo contra a Volkswagen, por conta do comercial da Kombi. A mãe, Elis Regina, numa Kombi mais antiga, a filha na Kombi moderna. Rolou processo, né? Foi sensacional essa produção. Não, demais.
Vamos lá, o CONAR, né, decidiu arquivar um processo ético aberto em julho para investigar essa campanha que a Volkswagen fez. Volkswagen anuncia aqui? Não ainda anuncia. Que reproduziu com o uso de inteligência artificial. Não, foi sensacional. Ficou sensacional. A imagem da cantora Elis Regina, que já faleceu lá em 82, em parceria com a filha, que é viva, é claro, cantora também, e para fazer propaganda, ela numa combizinha mais antiga e a filha numa combizinha mais nova, moderna, e passeando lá por uma praia, andando e tal, e ficou sensacional essa propaganda, mas tinha uma situação aberta lá pelo CONAR, que tem essa questão de controla aí os comerciais. Será que é ético, não é ético? Podia, não podia. Enfim, se resolveram arquivar, é porque resolveram. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E o comercial deve continuar a progredir. E realmente foi maravilhoso. Polêmica à parte, a criatividade, a empresa que criou esse comercial aí, acertou em cheio. E né? deixa eu falar um particular. Em 1984 para 85, no Réveillon, eu fiquei noivo da minha amada esposa Tanamara, em Londrina. Olha aí, ó. Toda a família reunida, meus pais e todos os parentes dela também. E claro, tinha a hora do discurso. Certo. E eu tinha que pedir a mão dela. Só que antes de fazer o discurso, eu lembrei da letra da música que dizia: apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por isso, quero constituir família, por isso quero casar, etc. E é isso. Meu filho Vinícius teve um noivado agora recentemente também, e eu já tenho 30 anos e eu pude relembrar isso também. Você também, né? Isso. Está fazendo tudo conforme os seus pais, né? Porque esse é o objetivo do crescimento da família. Tá bom. Seria agora a hora do intervalo, mas eu vou quebrar o protocolo de novo, doutor Vitor. Estamos quebrando o protocolo. Hoje, mas nós está diferente. É de alegria, né? É de alegria. O senhor vai ficar mais alegre ainda. Primeiro, deixa eu contar. Vamos lá. Aqui na sede do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, hoje o sindicato completa esse ano 35 anos. E durante todos esses 35 anos, né, houveram os presidentes, é claro, e o doutor Vitor Hugo Loureiro, em homenagem a todos, desde o primeiro presidente do sindicato, criou um mural onde ficam as fotos. As galerias galeria de fotos dos ex-presidentes. De todos os ex-presidentes. Só que daí não tinha a foto do doutor Vitor Hugo Loureiro, porque ele achou, não, deselegante eu fazer a minha também, vou deixar deles. Mas eu achei, a diretoria achou que deve ter a foto do doutor Vitor Hugo Loureiro também. É mesmo? Achou. Então a gente vai fazer a foto, senhor. Não diga. E para os próximos dias a gente vai mandar fazer as fotos. O senhor aceita? Aceito. Pode ser feito? Pode ser feito, claro. Pode ser? Não, homenagem. Então, eu quero que o senhor assine um documento aqui para mim agora. Assina. Peraí, deixa eu pegar a folha aqui, que tá embrulhada. O que tem aí? Sair da cena. Peraí. Olha. O senhor pode assinar aqui para nós? Olha só, gente. Olha direito. Olha direito. Olha só, gente. Olha que bacana. Olha lá, ó. Passaram-se 5 anos aí, né? De trabalho e tudo mais. Muito feliz, muito agradável. Gosto muito do que faço. Criei amigos aqui dentro do sindicato. Fundamos aí esse programa, que está em 5 anos também o programa, tempo da nossa gestão. Fizemos um evento marcante, que foi os 30 anos do sindicato. Muito bom. Faremos o dos 35 anos. Mas é aquela história, né? Eu sempre costumo dizer, não sou presidente, eu estou presidente. O sindicato, ele é eterno, é uma instituição que tem 35 anos, terá 70 anos, terá 100 anos e assim vai. Eu passei ele oferecendo meu trabalho, que vai findar em agosto de 2024, né? E até lá ainda sou presidente por mais esse ano e tudo mais, mas fiquei muito feliz com a homenagem. Justa homenagem a diretoria, né, em nome da diretoria do sindicato. Bacana, estou passando por ao vivo, o pessoal também está vendo. Uma justa homenagem ao doutor Vitor Hugo Loureiro, que é um guerreiro aqui à frente do sindicato. Muito obrigado, gente. Imagina, doutor Vitor, espero que o senhor tenha gostado. Adorei. Da homenagem em nome de todos. Uma grande surpresa. Até o homem ficou até emocionado, gente. Bom, é o seguinte, vamos fazer a entrevista para o Dr. Vitor Hugo se recuperar aqui, depois a gente volta. Quer anunciar a entrevista? Consegue? Vamos lá, agora é com a professora Luciana Carla Zornig, vai falar de ferramentas
para desenvolvimento pessoal e aprender inglês em 42 horas, hein? Ela prometeu isso. Vamos lá, assista a entrevista. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E hoje nós vamos falar de línguas. Está presente aqui a Lúcia Carla Zornig, né? Zornig, isso? Acertei? Muito bem, ela está aqui para falar de uma metodologia, quer dizer, que tem os cursos de inglês tradicional, tem vários, né? Mas é uma metodologia de acelerar esse aprendizado, é isso? Sim, sim. Como é que funciona esse acelerar o aprendizado? Então, a metodologia de aprendizagem acelerada foi criada pelo búlgaro George Lozanov e, a princípio, foi criada para alfabetização de crianças lá na Bulgária. Na Bulgária, Muito exatamente. Bem. As crianças aprendiam a ler, escrever, somar e subtrair em 31 dias letivos. 31 dias? De que faixa etária? 7. 7 Entravam na anos. escola com 7 anos. Em 30 dias saiu alfabetizada e sabendo números. somar e subtrair. As operações. Olha só. E o segredo era música clássica, contação de histórias, ou subliminar, né? O que estava em volta, e uma professora amorosa. Olha só que interessante, né? Realmente. Daí, depois de um tempo, com a queda do Muro de Berlim, o inglês começou a ficar necessário dentro da Europa. Claro. E daí ele aproveitou essa brecha para que o método continuasse através do ensino de idiomas, né? Então, na prática, vamos lá. O pessoal está nos assistindo, está aparecendo o caractere, mas eu vou repetir com o celular aqui, que é para Curitiba, o código é 41 999 31 88 84. Vou repetir, calma. 999 81 8884. Até me atrapalhei, mas é isso. Então é 31, né? 31. Tá bom, mas tá aparecendo escrito aqui. Ou também pelo Instagram, que hoje em dia é o contato mais fácil que tem. É o nome dela mesmo, está aparecendo aí, Lúcia Carla Zornig. Então você vai entrar em contato com ela. Então vamos definir, o pessoal já está assim, mas aprender a acelerar. Como é que funciona? A pessoa vai entrar em contato, vamos dizer que é um aluno no ensino médio, já tem aquela vontade de estagiar, ir para os Estados Unidos, ou enfim, para a Inglaterra, e ele tem que dar uma acelerada nesse inglês. Como é que funciona? Já vai entrar em contato com você e como é que você vai oferecer para ele? Vamos dizer que ele tem aquela básico de inglês, mas não tem a conversação, né? Então, o meu público geralmente são 3. São pessoas que têm essa base, querem acelerar. Sim. São pessoas que já estudaram inglês por muito tempo e não conseguem evoluir. Que são o caso dos bloqueios, né? Que geralmente é o medo de errar, perfeccionismo, timidez. O método tem comprovação terapêutica também, por isso que ele trabalha desbloqueio e aprendizagem acelerada. E pessoas que já atuam no mercado de trabalho em inglês, mas tem o tal do broken English, que é não tem conjugação, não tem preposição, mas entendi. Eles vão se virando. Aqui no belo português é assim, eu quero pão, né? Falando em inglês, né? Eu quero pão, mim quer pão. Então, né? Mim quer comer. Esse é o meu público, né? E a proposta de trabalho são 42 horas, divididas em 18 noites de 2 horas e 15. Você faz online, então. Online, 100% online e ao vivo. Ao vivo, quer dizer, você vai interagir com a pessoa que está ali. Sim. 2 horas e meia, todos os dias, de segunda a sexta? De segunda a quinta, que sexta o pessoal já está bem cansado. É verdade. Daí o rendimento cai. E isso vai, o bloco todo, enfim, 42 horas. Muito bem. Ao final, vamos dizer que essa pessoa com algum conhecimento e tudo mais, ao final do método estará apto como? O que ele vai desenvolver? Então, se a pessoa é básico, ela sai com uma compreensão de mais ou menos 60%, 70%, ela tem condições de entender o que está acontecendo, porque a gente trabalha... um treinamento de ouvido, então, também. Sim, a pessoa sim. Tem técnicas da neurociência específicas para você trabalhar a parte da audição durante o curso. Entendi. E daí sai com uma compreensão de uns 60% a 70%, muito vocabulário no passivo, que 90% do vocabulário que a gente tem é vocabulário passivo em qualquer idioma, né?
E o vocabulário que a gente precisa é 10%, que é o vocabulário ativo, que é a nossa linguagem do dia a dia. A gente se repete, né? O coloquial, né? O do dia a dia, né? Então a gente acha que precisa de muito vocabulário, mas na verdade não. A gente precisa para entender. Aquele técnico para viagem, pegar um avião, para ir no hotel, pedir um quarto no hotel, chegar num restaurante. Isso tudo tem. Né? Aprender, pedir um prato, fazer uma viagem, um tour interno, pegar um ônibus certo, ou pegar um táxi certo. Né? Sim, aquela comunicação básica, né? Exatamente. Isso sai porque a gente trabalha com estruturas de frases simples, curtas e diretas. Tá. Que interessante. E daí, esses são os básicos, né? Tá. Eles conseguem formar essas frases simples, essa estrutura. Então, eles conseguem se virar. Tá. O pessoal do bloqueio, esse é o mais interessante, assim, porque eu já tive casos de pessoas que chegaram para mim e falaram, faz 10 anos que eu estudo inglês, é a última tentativa, eu vou desistir. Eu falo assim, aqui você não precisa falar, mas a gente canta, dança, a gente interage, a gente muda de voz. Para ver se sai, para ver se exatamente, desencanta, são várias as técnicas que a gente utiliza, trava-línguas, né? E daí a pessoa, eu falo, você vem experimentar. Então eu deixo a pessoa experimentar os 2 primeiros dias de aula para ela ter certeza que é isso que ela está procurando. Entendi. E eu já tive casos de uma executiva que ela veio, passou essa situação para mim, e na época eu trabalhava 13 noites, que era presencial, de 3 horas e meia. Então era bem puxado. Daí ela veio segunda, terça, na quarta ela participou de uma web conference. Ela disse que ela entendeu 90%, falou a web conference inteirinha, quando ela saiu da sala ela se deu conta. Nossa, interessante, então, né? 3,5, 7, 10 horas e meia ela teve o desbloqueio que ela procurava. Muito porque ela estava com todo o conteúdo ali dentro, faltava auto-permissão para soltar. E muito interessante, vai ter muita gente que já está pensando. Esse é um dos grandes presentes do método. Já tem para quem indicar, já está pensando nos filhos, já está pensando naquela viagem que quer fazer aí ao final do ano, nós estamos na metade do ano, quer dizer, já tem as viagens de final de ano, já vou chegar lá, não vou precisar de um intérprete, não vou, sabe? E realmente a gente tem que se virar. Eu já fiz viagem internacional, né? A gente tem um inglês básico aí também, não dá para passar fome também. Mas realmente, você tem uma fluência melhor, porque o teu interlocutor, se você tiver uma fluência, ele tem mais simpatia. Sim. Né? Senão ele, também, vamos dizer, você está no dia a dia, embora esteja ali para lhe atender, não é fácil também. Ele fica olhando para o lado e não atende, né? Por exemplo, a experiência que nós tivemos na França, que o inglês lá... não é bem-vindo. Eu tive a mesma. Só nos hotéis e restaurantes, e olha lá, na rua você vai perguntar alguma coisa em inglês, o cara não dá bola. As costas. Eles não gostam. Aconteceu comigo também. Eles não gostam, eu sei. Então é isso, veja. É interessante, é uma indicação muito boa para você desenvolver o seu inglês, pelo menos nesse curso, rapidamente. Você veja, um período rápido de horas, período curto, né? E entre em contato. A Lúcia vai atender você no 41 999 318884. Está aparecendo aí. O Instagram dela é Lúcia Carla Zornig. Está aparecendo aí. O Zornig é Z-O-R-N-I-G. Tem que soletrar muita coisa, sim, porque o nosso programa também vai pelo rádio. Então o pessoal, sim, do rádio está lá com lápis e papel na mão, anotando o que nós estamos conversando aqui. Tá bom? Mas agradeço muito, eu vou botar à disposição, venha mais vezes, eu tenho certeza que o pessoal ficou com dúvidas, vão entrar em contato, ok? Para perguntar mais. Olha, e eu sou uma apaixonada pela língua inglesa. E esse é um grande diferencial, assim, porque as pessoas quando chegam para mim, chegam, eu não gosto de inglês, eu não aguento mais estudar. E um dos feedbacks mais lindos que eu já tive foi uma pessoa que falou assim pra mim: nossa, eu odiava estudar inglês, e depois que eu fiz o curso com você, eu tenho vontade de aprender inglês todos os dias da minha vida. E eu acho que esse é o maior retorno que a gente pode ter. É verdade. Porque 50% do resultado tá na pessoa se permitir. Com certeza. Né? Dela olhar para essa nova... para esse novo idioma, para essa nova cultura, para tudo isso que o idioma traz, com amorosidade, com acolhimento, com os bons olhos, com uma oportunidade de flexibilização. Okay. Que a gente sabe, né? A respiração é outra, o tom de voz é outro, a postura é outra, a forma de pensar é outra. E quando a gente se permite se flexibilizar, a gente está se permitindo a muito mais coisas do que aprender um idioma.
Muito bem, agradeço a sua presença. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Voltamos com o programa Sinap no ar, o nosso programa direto da Casa do Advogado aqui em Curitiba, né? Você, amigo, amiga, advogado, advogada que nos acompanha, entre em contato, né? Acesse o site www.sinappr.org. Tem como fazer inscrição, tem como participar, né, doutor? Isso, vamos convidar você, advogado de todo o estado do Paraná, venha fazer parte da Casa do Advogado, né? Nós estamos de site novo, Isso. Temos um modo modernizado, que o antigo ainda tinha que imprimir a folha, que estava lá em PDF para preencher, tirar foto. Agora, simplesmente entra no site sinappr.org, lá você já vai encontrar um campo apropriado e faça a sua inscrição. Sem cobrança de mensalidade, anualidade, você é bem-vindo, fazer amizade, conhecer advogados. O que nós queremos é que você seja um divulgador do sindicato aí no interior. E também para as sociedades de advogados, escritórios de advogado ou empresas que tiverem de 2 ou mais advogados, conosco celebrar o contrato coletivo de trabalho, que é um instrumento que há 5 anos que eu estou como presidente, todos que fazem um contrato renovam no ano seguinte. Eu disse todos. Significa que é um instrumento balizador da atividade, é interessante para os patrões, para os advogados empregados, então é muito importante porque ele prevê várias situações, promoções, hora extra, banco de horas e enfim, não fica aquele limbo, né? Qual o meu direito, tal, então cada um tem o seu campo. Muito interessante, então eu peço o apoio de vocês, se inscrevam e divulguem o sindicato para todas as cidades do estado do Paraná. No Instagram você encontra a gente no @SinapPR, _ oficial, e também no Facebook, né, SinapPR, no YouTube tem o nosso próprio canal, né, youtube.com/SinapPR, tem o nosso WhatsApp, que é o 41 99658 6981. Fique à vontade. No site também você encontra notícias, é o Fórum do Sinap. Fórum de notícias. Que é uma novidade do site novo também. O que nós fizemos? Nosso programa antigamente era 2 horas, por uma questões técnicas nós reduzimos para 1 hora, para ele ser mais comercial e não ser muito longo, embora matéria o que não falta. Mas o que nós resolvemos fazer? As notícias são dadas um extrato da notícia, e ela na inteira está no nosso site, no sinappr.org. Ela tem fórum de notícias. Então o que nós divulgamos entre essas notícias e outras, você, para pesquisar, para ver melhor a notícia, está lá no site, beleza? E por falar em notícia, condomínio não pode punir tutora de cães. E olha, condomínio, negócio de cachorro em condomínio, não é fácil, né? O doutor Vicente de Paula Taíde que nos diga, né? Direito animal. Deve dar alguma demanda, hein? Na 6ª turma civil lá do Tribunal de Justiça, lá do Distrito Federal, acolheu um pedido de uma condômina a fim de poder criar os cães dela, que são de pequeno porte, lá no seu apartamento. O que já se deduz? O condomínio não deixou, não proibiu, começa a aplicar multa, começa a reclamar, etc. Levou a situação à justiça, não é? Aí, veja bem, se está dizendo acolheu o pedido da condômina, que provavelmente o pedido dela ela perdeu em 1º grau. E no recurso ao Tribunal de Justiça que a sentença foi revertida. Então essa decisão determinou ao condomínio, chamado lá Condomínio Rio de Janeiro, que se abstenha de aplicar as penalidades à moradora. Então, não pode pagar. Não pode. Da porta para dentro é a residência dela, tem lá 1, 2, 3 cachorrinhos de pequeno porte, ela tem direito de criar e cuidar dos bichinhos. Tem gente
tem que tomar muito cuidado. Eu já fui síndico várias vezes lá, Departamento da Praia, síndico aqui em Curitiba, e eu sei que são sempre polêmicas, né? Mas tem gente que é sozinha, tem gente que já tem idade. A companhia é o animal. Menos, às vezes só tem o casal de idoso, então que a família já não visita mais, né? Então eles se apegam ao bichinho e ele realmente é um companheiro. É um baita companheiro. Ele é um companheiro, é aquele que faça chuva, faça sol, bem ou mal, se abriu a porta do apartamento, o bichinho vem, rabinho abanado, faz aquela festa em te receber. Qualquer dia, qualquer horário. Aliás, quanto mais tarde você chegar, mais feliz ele vai estar de te rever. Então isso é muito importante, já foi provado de diversas formas o quanto bem faz ter o animal na casa de estimação. Faz muito bem. Já estão liberando até para cegos e tudo mais, que ele pode entrar no transporte público, pode entrar no hospital, pode entrar nos órgãos públicos, onde quer que seja, banco e tal, onde quer que seja. Se o cão é guia, ele faz parte do cego, é o condutor do cego, então ele pode entrar, não tem que mais deixar lá fora no banco, enfim, ele pode entrar. Então é um companheiro. E os animais estão aí realmente para conviver com os seres humanos e o ser humano com os animais pacificamente. Aí pega um síndico, uma síndica que não vai com a cara, aquela que não tem bicho. O vizinho um pouquinho mais claro, e vira aquela polêmica. Tá? Então o Tribunal de Justiça de Brasília decidiu essa questão a favor da moradora. A entrevista agora é para a gente aprender o que é neurosemântica. É PNL, né? Programação Neurolinguística. Ele é um coach de neurosemântica, Agenor Brandalize, guarde bem esse nome. Pega as informações dele aí no site, haverá um evento aqui em Curitiba, muito importante, ele será um dos palestristas. Então pegue aí o telefone, agora em setembro terá esse curso, participe desse curso. Para professores, profissionais liberais, médico, engenheiro, para a pessoa que quer se desenvolver, tirar as barreiras da mente, né? A mente é treinável, né? Então você tem que se especializar, você quer saber mais informações, assista agora essa entrevista. Senhor Agenor, por gentileza. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, recebendo o senhor Agenor Brandalize, e olha como o tempo passa e há um reencontro aqui. Eu estou em Curitiba desde 1995, né, beirando já 30 anos em Curitiba, e vou encontrar uma pessoa que foi contemporâneo na cidade de Londrina, onde eu morei de 85 a 95, e lá fiz um curso, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o nome do livro, e eu fiz um curso da parte de vendas, né? Parte de vendas. É impressionante, eu estava lá e a coisa funcionou. Bem-vindo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, boa tarde. Que alegria estar aqui e rever, né? Chama de um velho amigo, né? Com certeza. O tempo passou e a gente está aí. Que a gente vive de memórias e lembranças, né? Boas Deus, memórias, né? E boas lembranças. Tanto essas memórias e tal, que aqui no sindicato, né, eu na minha gestão de 5 anos inaugurei a Galeria dos Presidenciais, que está à nossa esquerda aqui, porque a gente entende que cada um que passou aqui merece ter esse reconhecimento. É uma instituição que não tem tempo para terminar, ela é eterna, como é a OAB, como foi o Instituto dos Advogados do Estado do Paraná, porque você veja que interessante, a primeira instituição advocatícia, muitas pessoas acham que é a OAB, não é o Instituto dos Advogados do Paraná. Isso é verdade. O IAP há mais de 40 anos. Dentro do IAP há 90 anos nasceu a OAB, ela nasceu dentro do IAP há 90 anos. E dentro da OAB, há quase 35 anos, dezembro agora estaremos fazendo 35 anos, nasceu o sindicato. Então nós somos filhos da OAB, netos do IAP, né? Então, mas seja, são instituições perenes. O sindicato, né, eu sempre digo, eu não sou presidente, eu estou presidente. Sim, porque eu me convenço que é um trabalho temporário. Esse sim é temporário, mas o sindicato não. O sindicato é eterno, a instituição está aqui, funciona muito bem, graças a Deus. Teve todos esses presidentes que me antecederam, e presidentes homens e mulheres. A segunda presidente foi mulher aqui, quer dizer, então desde aquele tempo o espaço feminino também sempre foi preservado, né? Mas e o senhor? Vamos falar do senhor. O senhor tem um instituto, né? Brandalize.
Eu tenho hoje o Instituto Agebran, que trabalhamos com consultoria, mais na parte mentoria, coach. E a minha presença aqui é até para falar do congresso de PNL que vai ter em Curitiba. Teremos um congresso? Congresso internacional, do dia 16 a 19 de setembro. Anote aí, pessoal, 16 a 19 de setembro. Eu estarei ministrando uma palestra lá no dia 17, 14 horas. Sim. Vou falar sobre PNL nas empresas. Muito bem. Porque a PNL hoje está na moda, mas é uma coisa assim muito mais antiga do que nós, né? O pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, o senhor vai dar um significado, né? A pessoa entender, porque tem muitos que entendem, outros já não entendem. Então, o senhor explicar, significar o que é o PNL. A PNL é a programação neurolinguística. Muito bem. Quando nós nascemos com uma programação. Então, é isso que eu queria dizer. A mente, ela é programável, ela é treinável? Sim. Perfeitamente. A mente, ela é treinável, ela é reciclável, ela é alterável. Você que está nos ouvindo, não aprendeu português? Não aprendeu matemática? Sim. Não aprendeu história, geografia? Não aprendeu uma língua? Não aprendeu a sua atividade profissional? São as inteligências, né? A inteligência motora, inteligência musical. E se a pessoa não tem uma certa aptidão, ela pode buscar essa aptidão de alguma maneira? Pode, porque a aptidão normalmente ela está abafada, às vezes muito mais como fuga, às vezes até por desinteresse. Muito bem. Então, se eu tenho e canalizo minha intenção para melhorar a minha programação neurolinguística, ou quem sabe minhas crenças, meus valores, eu posso alterar meu resultado, meu futuro, né? Posso ser o que eu quero ser. Esse evento, eu vou passar agora, já está aparecendo nos caracteres, mas eu vou passar o seu celular, porque o nosso programa, além da televisão, né, na CWB TV, canal 5 da NET aqui para Curitiba, ou pela internet, para qualquer pessoa do planeta, né, cwbtv.net. Nosso programa estamos gravando e será passará ao vivo, será exibido terça-feira às 21h30 e repete o programa às 10 horas da manhã de quinta-feira, né? E o nosso programa, o som do programa vai pela Rádio Blitz, sábado 20 horas, domingo às 20 horas. Telefone para falar com o senhor Agenor, 9981 4344, código é 41 aqui em Curitiba, vou repetir, 9981 4344. Então, o evento, dia 16 e 19 de setembro, aonde será o local do evento? Será ali num hotel na 7 de setembro, sim. Eu lembro o nome. Mas o pessoal já vai estar... Sim, estamos divulgando. Tem algum site próprio ou o pessoal pode ligar no seu celular, o senhor já encaminha? Já está no ar como... né, 19º Congresso Internacional. Nós vamos aparecer aqui, né? Tem um site então para acessar? Tem um site. Vai estar aparecendo os caracteres desse site para inscrição, né? O senhor sabe o valor da inscrição? Não, essa parte eu não estou. Ainda não, essa parte não. Muito bem, mas enfim, é interessante, né? Ele é guiado assim mais para que público-alvo? Interessante. Toda aquela pessoa que tem interesse em desenvolver-se, conhecer-se, quer dizer, se habilitar a prosperar mais na vida, precisa trabalhar com a programação neurolinguística. Ou seja, suas crenças, seus valores, tem que trabalhar aquilo que gostaria. E a programação vem exatamente para isso. Então é um número grande de palestrantes, temas bastante variado, que dará oportunidade de muitas pessoas teremos espaço aí também, me parece, para professores. Perfeitamente, né? professores. Profissionais liberais. Exato, né? muitos coaching. Às vezes você tem um profissional liberal, por maior que seja o curso, a pessoa às vezes precisa exatamente, mesmo sendo um advogado, um engenheiro, um médico, um dentista, às vezes ele precisa esse impulso, dar uma, como o senhor disse mesmo, abrir, né, tirar os freios, tirar aí as portas que não se abrem, e na verdade é uma programação neurolinguística que vai encaminhar a pessoa, não é? Eu, por exemplo, vou falar PNL na empresa. Quer dizer, se fala assim, PNL na empresa, o que é a PNL na empresa? Quer dizer, é o seu CEO, seu gerente, seu diretor,
que tenha cabeça de prosperidade e queira trabalhar a inteligência interpessoal. Muito bem. Porque um diretor, ele não é nada. A empresa não é nada, se não tiver seus colaboradores engajados, né? E muitas das vezes até é difícil essa programação, porque às vezes ele não sabe se expressar e não sabe dar uma ordem. A ordem, se ela não for bem dada, ela não executa. Eu tive uma situação que lá no passado eu fui estudar o BASIC, né? Computação naquela época, você estudava a própria programação, certo. Uma das linguagens de programação é o BASIC. O BASIC, se você não faz uma programação dizendo o que o computador tem que fazer, ele não faz, ele não executa, ele para. Porque o computador é uma máquina extremamente rápida, mas extremamente burra. Porque se você não disser exatamente o que tem que fazer, o computador não vai... mas eu acho que ele quer isso aqui. Não existe isso. Então, se você programar para ele falar a distância do ponto A e B, mas tem um dado C no meio, ele não vai saber interpretar. Ele não sabe. E a nosso cérebro também é bem assim. Por isso que assim, as comunicações, eu uso muito essa situação, modéstia à parte, nas petições que eu faço. Eu não faço elas complicadas. Eu faço um pedido direto, embora trazendo a parte técnica, os artigos de lei e tudo mais para convencer, mas eu faço ela objetiva, para não se perder tempo. Inclusive eu tenho uma característica de petição que eu numero todos os parágrafos. E já tive no tempo ainda, desde o tempo que era em papel, né? Hoje em dia é tudo virtual, né? Não existe mais papel, de juiz despachando e deferindo pelo número do parágrafo que eu dizia. Certo. Fica deferido o parágrafo 32, o 27, o 20. Então, ajudava, porque senão ele tinha que transcrever o requerimento inteiro. Isso. E perdia esse tempo no despacho. Então, essas situações assim a gente usa muito, porque também eu tenho 3 cursos técnicos também, então a gente tenta trazer para uma produção, dar uma ordem execuível, não é? Isso demonstra o quanto você usa tua PNL, quanto você usa tua programação neurolinguística, porque o nosso cérebro é igualzinho a esse computador que você falou. Ele apesar de ser rápido e inteligente, ele é burro, porque se você fala, puxa, hoje está chovendo e eu não estou contente com a chuva, o dia vai estragar. Se você falar que bom, isso vai ser ainda melhor para mim, o seu dia vai ser ainda melhor, porque a programação é de acordo com o seu pensar. Né? Muito bem, gente. Conversamos aqui com o Agenor. Muito bom revê-lo, né? Tem esse instituto e é muito interessante. Você também ministra o curso, particularmente, né? Ministro o curso mais de mentoria, mais de coach, né? Formação de Você novos encontra treinadores. No teu Instagram também um instituto... Agebran. Agebran, o N no final, né? Agebran com Agebran com N de navio no final. Agebran, você encontra no Instagram, faça contato com ele, ou 41 99881 4344. Ok? Obrigado pela presença. Agradeço você, a oportunidade que me deu, e vejo vocês lá no dia 17 de setembro, às 14 horas, na minha palestra no 19º Congresso Internacional de PNL. Muito bem. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. A gente continua com o nosso programa aqui, trazendo muitas informações para vocês, Sinap no ar. Você vai ligar no 41, manda mensagem na verdade, né, doutor? O WhatsApp, né? O Zap é mais prático.
Às vezes está olhando, ouvindo, ou assistindo o programa no rotativo, né, da CWP, é madrugada. Isso. Daí surgiu uma dúvida, quer falar com a gente? Mas manda na hora, a gente vai responder no outro dia. Às vezes 41 99658 6981. Você sabe que eu fiz até, meu celular, eu tenho 2 linhas, né, até justamente para conseguir dividir o volume de contatos e tudo mais. Nas 2 eu pedi para retirar a caixa postal. Ela é desnecessária hoje em dia. Não, hoje o WhatsApp. Desnecessária. Aliás, a TIM ainda, a TIM anuncia aqui, não? Não, não sei. A TIM cobra para você ouvir o teu próprio recado. Exato. Eu acho isso uma aberração, não interessa, que é R$2,90, seja o que for. Eu tenho uma linha, alguém me manda um recado, eu para ouvir o meu recado, eu tenho que pagar? Não, filho, de jeito nenhum. E a mesma coisa estava no pacote da outra linha que é da Claro também. Não, filho, cancelei as 2. Os 2 eu tenho WhatsApp, deixa o recado no WhatsApp. Resolveu o problema. De voz, ou de texto, tudo faz. Tá bom. E aí? A notícia: guarda compartilhada em caso de violência. Olha só, estou explicando, veja bem. Antigamente, a guarda era ela unilateral. Então a regra era ser unilateral. Normalmente, 90 e muitos %, era a guarda com a mãe. Né? Dificilmente um pai conseguia ele ter a guarda dos filhos e a mãe que vinha visitar as crianças. Normalmente é assim, mãe com a guarda e o pai fazendo aquelas visitações de praxe a cada 2 semanas, enfim. Muito bem. Depois a regra passou uma lei atual que é a guarda compartilhada. Hoje a regra é compartilhada. Ou seja, tirou-se aquela situação de pai ter que ficar pedindo para ver filho, porque é um direito do filho e da criança também ter acesso ao pai. E aí, lógico, quando é separação, fica alguma rusga e tal. Aí a mãe fala, não vai ver seu pai é isso, seu pai é aquilo, e vice-versa. Então cria aquela polêmica. Então o que acontece? A guarda compartilhada virou regra. Mas, caso específico, que essa notícia na íntegra você vê no nosso site, sinappr.org, no nosso fórum de notícias, mas o extrato é o seguinte: um parecer da relatora, deputada Laura Carneiro, olha só, a relatora Laura Carneiro, projeto de lei, né, foi favorável a essa proposta. Qual que é? Demonstrada a prática ou se estiverem presentes indícios suficientes de ocorrência de violência doméstica e familiar envolvendo os pais. Veja que eu estou falando dos pais, não tem gênero aqui, né? O pai ou a mãe, ou qualquer deles, com um filho, não é razoável admitir que o juiz deixe de deferir de imediato a guarda unilateral. Olha, voltando ao unilateral, onde o genitor, não autor ou responsável pela violência, né? Então veja bem, quem não praticou a violência tem a preferência, quem praticou a violência perde essa guarda automática, que seria a guarda compartilhada. Esse é o espírito da lei. Claro, é uma coisa até lógica. Se já está no Maria da Penha, se agrediu a mulher, se agrediu os filhos, se é uma pessoa incontrolável, estou falando aqui como se fosse o homem incontrolável, aí ele tem acesso livre à criança. Né? Não, esse vácuo da lei estava esquisito, e no dia a dia foram vendo que essa situação teria que ser alterada. Então aí é um projeto de lei, já está em trâmite final aí, e vai ser a grande novidade, que a guarda compartilhada em casos de violência se tornará unilateral, né? Apenas para partir no agressor. Exatamente. Bom, vamos de coluna em intervalo? Vamos. E voltamos já. E já voltamos. Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, e hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade de que se tem quando você está comercializando um imóvel na planta, ou você está comprando um imóvel na planta e vai visitar o decorado, aquele famoso apartamento, unidade decorada, que fica lá exposta para que você tenha uma ideia de como vai ser a sua unidade. Vejam só, nós tivemos uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual houve a condenação
do construtor incorporador, justamente porque restou configurada publicidade enganosa. Aí você pode me dizer, mas como assim, né? Mas é justamente porque a pessoa que foi lá, o adquirente dessa unidade, olhou aquele decorado e imaginou que aquele decorado seria justamente igual ao apartamento que ela adquiriu. Só que o que aconteceu no caso concreto? Não foi exatamente aquilo que ela recebeu. Então ela se sentiu enganada. E no curso do processo, ela contratou uma perícia que comprovou exatamente que não havia aí a compatibilidade entre o decorado e a unidade adquirida. Então, pessoal, esse vídeo hoje para vocês é justamente para alertá-los, seja para o adquirente, seja para o construtor, incorporador, que, primeiro, há necessidade de que o produto seja exatamente aquele que está sendo ofertado, que está sendo então ali apresentado para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele vai incidir nessa relação de consumo, que é uma relação de consumo. Então não há como descaracterizar esta relação, começa por aí. Então, uma vez caracterizada, há a incidência do CDC. Havendo então a incidência e você adquirindo um imóvel que não seja compatível àquilo que você viu no início, lá quando você foi visitar, fato é que pode haver sim o ajuizamento de uma ação e mais do que isso, a condenação por não haver então esta compatibilização. Para você que é construtor e incorporador, tome o devido cuidado, tenha cautela na hora de negociar, de apresentar este decorado. E justamente deixe claro para este consumidor que este é apenas um decorado. Faça constar isso no contrato. Faça lá consignar que aquilo se trata justamente de um decorado, que não necessariamente vai corresponder ao que vai ser recebido, que é um exemplo. Aqui é uma forma de você se resguardar. E, inclusive, deixe isso claro, seja transparente, haja com boa fé, para que o consumidor também não se sinta enganado. Porque não adianta também haver lá uma unidade decorada e você simplesmente apresentar aquela unidade decorada para o adquirente e dar a impressão ou deixar subentendido que aquela unidade será exatamente como a que o adquirente vai comprar. Então deixa tudo isso muito claro, alinha no pacto, no contrato que vocês vão celebrar, deixa lá, não deixa em letra miudinha para que esse adquirente possa alegar depois que ele realmente não viu, até porque, né, gente, nós estamos aqui diante de um contrato que, via de regra, é um contrato reputado como de adesão. E uma vez estando diante de um contrato de adesão, a gente também tem um outro problema, que é o fato de não ser possível discutir. Então deve haver sim essa ideia de que existe um direito, que é o direito do consumidor, que vai incidir na situação concreta, e também o direito de transparência, o direito e o dever também de lealdade nas relações negociais. Então, para que não haja o problema, tanto para o adquirente, que vai ter o prejuízo dele ali, porque vai se sentir lesado por uma publicidade enganosa, e vai ingressar com uma ação para postular em juízo um direito que ele entende que foi aí aviltado, que foi aí, digamos assim, afrontado, para evitar isso, você que é construtor, você que é incorporador, então forneça a ele toda a informação, todas as especificações da unidade que ele vai adquirir efetivamente, faça constar no contrato, explica certinho, até porque, do contrário, você também vai sofrer aí um problema, seja em âmbito judicial, que é ainda dos menores, porque vai estar inter partes, mas principalmente um problema que vai abalar aí a tua imagem comercial no seio da sociedade, o que é muito pior. Então, esses cuidados aí, quando a gente fala de contratações no mercado imobiliário, são essenciais para que as partes não tenham problema no futuro, seja aquele que comprou, seja aquele que vendeu,
Por isso que a nossa coluna está aqui, que ela se revela tão importante, porque é justamente para que você cada vez mais possa conhecer, saber das novidades, saber as tendências dos tribunais, quais são os entendimentos, para que na hora de você então celebrar um contrato, enfim, colocar uma unidade à venda, possa realmente entender as problemáticas e evitar também qualquer tipo de prejuízo, seja ele moral, seja ele financeiro, seja ele abalo a sua honra, a sua imagem perante a sociedade, principalmente aqui quando a gente fala do construtor e do incorporador, e quando a gente fala de prejuízo em âmbito moral, muitas vezes aí do consumidor que se sente enganado diante de uma publicidade que não corresponde àquilo que ele efetivamente recebeu. Tá certo, pessoal? Eu, como sempre, busco levar o melhor e informações recentes aqui para você na coluna, para que você saiba cada vez mais dessa área tão importante que é o direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima! Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Olá, como vão vocês? Hoje quero falar um tema interessantíssimo e é uma evolução da jurisprudência com relação às indenizações que os profissionais tributários, por exemplo, advogados e contadores, estão sendo condenados pela justiça. Veja só, indenizações em dano material, em dano moral, quando eles, por exemplo, dão uma informação, não digo uma informação equivocada ou uma informação que aquela informação é contrária a um texto de lei e o contribuinte acaba sendo autuado pela Receita Federal com multa, juros e pedido de imposto. Veja, essa semana saiu uma coisa assim muito inédita, um entendimento que o contador ele teria que fazer uma opção entre, para um escritório de advocacia, entre o ISS fixo ou o ISS sobre o faturamento. E por uma questão lá, ele deixou passar e o escritório de advocacia acabou sendo sujeito ao ISS de 5% sobre o faturamento. E quando se verificou no final do ano, viu que, por exemplo, o ISS fixo era bem menor o valor. O que acabou acontecendo? O escritório de advocacia acionou o escritório de contabilidade na justiça e conseguiu o quê? A diferença de ISS, que era um valor enorme, multa e juros. Veja só. E aí que eu fiquei assim preocupado, porque o contador ele tem uma função muito importante na vida do contribuinte. Todas as decisões tributárias partem do contador. Um exemplo, vamos optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. A empresa fica no simples ou sai do simples. E tem os momentos importantes que são as opções. Se, por exemplo, essas opções ela não é conversada com o contribuinte ou não é bem esclarecida e acaba-se, por exemplo, fazendo a pior opção, né, uma opção mais gravosa, será que o contador vai responder por isso? Pelo que eu vi nessa última decisão da Justiça, que é inclusive uma evolução, o contador está respondendo sim, é considerado como se fosse uma imperícia, a forma como ele cuida do cliente, como ele cuida da situação, até porque tanto o contador como o advogado tributarista, eles são contratados para auxiliar o contribuinte, não é o contribuinte que tem que falar, eu quero ficar no lucro presumido, não. Tem que ter um ponto de vista técnico, tem que ter um conselho ali, e se esse conselho é equivocado, ou se esse conselho não é exercido, o que acaba acontecendo? Aquele profissional que está recebendo por aquela prestação de serviço vai responder por perdas e danos. Olha, isso é uma evolução, é uma situação que
que tem o lado bom. Qual é o lado bom? Que nós vamos ter que ficar mais próximos do nosso cliente. Nós vamos ter que saber e compreender o sistema tributário, compreender as boas opções, as melhores opções para oferecer para o cliente. Quando nós não fizermos isso e o cliente optar, for induzido a fazer um sistema mais gravoso, veja, nós podemos estar ficando solidários nessa conta. Muito obrigado e gostaria aí que você, se você gostou dessa informação, passe para frente, passe para os seus amigos e compartilhe esse vídeo. Obrigado. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá, tudo bem? Bom, quando nós falamos em liberdade sindical, em direito ao exercício livre, amplo, não é, democrático da atividade sindical, a primeira questão que nos vem é a liberdade sindical, a autonomia sindical para que os trabalhadores e também empregadores, isso tem que ficar registrado, não é? Exerçam livremente as suas atividades sindicais, não é? Instituam, fundem, né, extinguam sindicatos livremente, administrem, organizem as suas gestões, não é, com autonomia e sem a intervenção estatal. Este é o primeiro ponto, não é, que nós nos referimos, contido ali no texto da Constituição. Porém, não é, e a pergunta que não quer calar, eu recebi esses dias, não é, esta pergunta de um cliente, dizendo o seguinte: e quando, não é, se obsta a atividade sindical, o que é? O que configura? Configura algum crime? Configura que ato? Pois bem, a obstrução da atividade sindical configura ato antissindical. Este ato antissindical é importante nós compreendermos que ele pode ser realizado pelo próprio Estado quando não desenvolve políticas, não é, de incentivo, fortalecimento às atividades sindicais, assim como pelos próprios empregadores e até mesmo pelos próprios sindicatos e trabalhadores. Todos podem sim praticar atos antissindicais, que obstruam, que inviabilizem, que reduzam, que constranjam o exercício da atividade sindical no país. Estes atos antissindicais, eles devem ser punidos, não é? Eles devem ser repreendidos, inclusive, mediante tutela judicial, se for o caso. Pois bem, por quê? Porque vige o princípio da autonomia e da liberdade ampla e restrita sindical no planeta, digamos assim, uma vez que a liberdade sindical é uma norma de direitos humanos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra fala, porque é um assunto amplo. Pois bem, e aí vocês me questionariam como que um empregador ele pratica atos antissindicais, quando ele restringe a contratação de empregados sindicalizados associados a entidades sindicais, quando ele produz listas de empregados sindicalizados de modo a tentar denegri-lo, a tentar obstá-lo o ingresso no mercado de trabalho, entre outros, né? Estou citando aqui apenas alguns exemplos. E o sindicato, como que o sindicato pratica atos antissindicais? Quando ele desvirtua suas atividades para finalidades particulares dos seus dirigentes, presidentes, diretorias, quando as finalidades legais, constitucionais do sindicato são desvirtuadas, não é? Não há assistência, não há prestação efetiva de serviço, não é? A favor da classe trabalhadora, né? Quando a verba, as contribuições do sindicato são desvirtuadas, quando os sindicatos se transformam em balcões do Estado ou do empregador, entre outros, né? E claro, o próprio empregado ele pode praticar ato antissindical quando ele tenta impedir os seus colegas, por exemplo, de participar da greve, de participar da paralisação ou de negociações coletivas, não é? Então, estes são alguns exemplos, não é, bem simples de práticas de atos antissindicais que visam reduzir, que visam inibir, obstar a prática da
atividade sindical, seja ela de participar de assembleias, de convocar assembleias, de convocar reuniões, de participar, de votar, de deliberar em assembleias, de participar de greves, paralisações, enfim, qualquer ato cuja finalidade seja a busca por melhores condições de trabalho. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Entramos agora no derradeiro bloco do programa Sinap no ar. Também conhecido como Epílogo. O Epílogo. Programa bom, entrevistas, colunistas, né? Matérias, notícias. A grande novidade no nosso novo site, sinappr.org, é que nós passamos aqui o extrato da notícia, para não ficar muito longa, e o inteiro teor da notícia você vê no nosso site. Se você achar interessante a notícia, quiser mais informações mais aprofundadas, você vai no site. Essas notícias que nós estamos divulgando em síntese, lá está em inteiro teor. Bom, a informação, antes só chamar você, 41 99658 6981, para você participar. E também nas redes sociais, @SinapPR_oficial. E SinapPR aqui no Facebook, no YouTube, do jeito que você quiser, você encontra a gente. A aluna que estuda Direito, é mamãe, amamenta, vai poder assistir a aula, mas como? É lactante. Pois é, veja, foi levantada essa questão, tá? Então, a aluna que estava aí no 6º semestre num curso de Direito, a universidade é lá de São Paulo, a Mackenzie, famosa, ela poderá assistir às aulas de casa. Ela entrou com uma medida, com uma decisão que foi proferida liminarmente, e que o juiz de 2º grau, Fernando Antônio Tavernard Lima, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, essa Mackenzie lá no Distrito Federal, ao determinar que a faculdade disponibilize o acesso remoto àquela estudante que é lactente, né, teve o seu filho, tão somente para as aulas das disciplinas em que se encontra regularmente matriculada. Ou seja, claro, ela está matriculada numa gama de aulas do semestre, mas ela é lactente, então ela não poderia ficar na faculdade. Foi deferido a ela o direito de assistir a aula remotamente, assistir por videoconferência, que foi o expediente usado, largamente usado por todas as faculdades no Brasil, né? Agora voltou-se ao presencial, algumas ainda têm a aula virtual e tudo mais. E aí a grande novidade é para que essa aluna que tem que dar amamentar ao seu filho pleiteou esse direito, foi concedido liminarmente, e a faculdade é obrigada a fazer com que a aula seja visualizada, né, em videoconferência, e ela possa acompanhar o curso dela. Foi uma medida inteligente, justa, né? A defesa da mãe é muito interessante, tem que ser feita. Ela está bem adiantada no curso, já no sexto semestre. Quer dizer, está ali, quer fazer o curso, não podia ficar prejudicado. É isso, gente. Doutor Vitor Hugo Loureiro, até mais. Ih, já terminamos? Acabou, né? Tem mais uma coluna, finalmente? A coluna, daí nós vamos embora. Gente, boa semana, Deus abençoe a todos, felicidade, semana que vem estaremos de volta. Aquele abraço, até lá.